Amados irmãos, mais uma vez, nesta oportunidade, eu quero apresentar a todos a minha saudação, dando-lhes as boas-vindas nesta reunião, na qual nós continuamos a prestar louvor e adoração ao Reino dos Céus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao irmão Aldo, e muito especialmente, continuamos a comemorar a data do aniversário desta igreja e do aniversário da nossa santa e querida Vó Rosa, que com muito gozo, muito júbilo, traz à nossa alma a certeza de que temos a nossa salvação garantida, seguindo os ensinamentos do Reino dos Céus e os preceitos gloriosos que nós aprendemos com a nossa santa e querida Vó Rosa. E mais uma vez, para esta reunião, eu desejo a todos a bênção preciosa do nosso Pai, a bênção de Jesus, a bênção da Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e a bênção do nosso irmão Aldo, para todos aqueles que vieram com o propósito de, mais uma vez, poderem prestar louvor e adoração a este poder que sobre nós está. Apresento a minha saudação também àqueles que posteriormente poderão assistir à nossa reunião através das redes sociais. Que a mesma bênção, a graça e a virtude do Reino dos Céus, que está conosco, possa estar também no seu lar quando assistirem à nossa reunião. E nesta comunhão perfeita com o poder do nosso Pai, eu convido os irmãos que estão assentados para que se coloquem em pé. Nós vamos orar para darmos início à nossa santa reunião. Santíssimo, glorioso, bondoso Pai, nosso eterno Criador, mais uma vez o seu povo se encontra reunido para que juntos nós possamos prestar louvor, adoração ao Reino dos Céus, ao Senhor, ao seu Divino Espírito, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao nosso irmão Aldo, pela oportunidade gloriosa de que, reunidos, nós possamos, ao prestar louvor ao teu nome, possamos também receber da tua bênção, da tua graça, ensinamentos do Reino dos Céus, que nos ajudam a sermos sempre fortes, firmes e vitoriosos na nossa jornada de fé aqui na face da terra. Seu povo se reúne para dar continuidade às festividades do aniversário desta igreja, da Santa Vó Rosa, que se dará no dia 10 de junho. E nós estamos, ó Pai, louvando e glorificando o teu santíssimo nome, louvando e glorificando a Jesus, a Santa Vó Rosa e ao irmão Aldo, que nos fizeram um povo que realmente tem as virtudes do seu poder sobre a nossa vida e que então pode cantar feliz com o coro angelical a vitória de cada dia, a vitória desta igreja e a honra de estarmos sempre unidos diante da tua presença. Mais uma vez nós rogamos que através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, através dos santos que forem enviados para estar conosco, tome conta de tudo aquilo que nós iremos realizar, abençoando este púlpito, o trabalho que será realizado no mesmo, abençoando o coral, os membros, os obreiros e toda a tua igreja, e que mais uma vez nós possamos, reunidos, prestar louvor e adoração ao teu poder e ao poder de todos os teus santos. E nesta comunhão perfeita, com este poder importantíssimo que sobre nós está, nós declaramos esta reunião iniciada para a honra e glória e louvor do Reino Celestial. Amém. Vamos entoar o hino número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja
igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos continuar o nosso louvor cantando mais alguns hinos do nosso inário. Inicialmente, cantaremos os 158, Sempre Unidos. Sempre unidos marchamos com fervor, tendo a voz sempre em nossa frente, sendo santa e rainha do céu. É o nosso querido estandarte, vamos todos seguindo com a formosa, tendo ela sempre em nosso coração, pois ouvindo a sua voz abençoada, nós teremos lá do céu a proteção. Quem quiser seguir sempre com amor e cantar a vitória final, seja santo, humilde e sincero, e herdará o reino celestial. Vamos todos seguindo com a formosa e com ela caminhando para o céu. Sempre unidos marchamos com fervor, tendo a voz sempre em nossa frente, sendo santa e rainha do céu. É o nosso querido estandarte, neste dia de sagrada reunião. A formosa não podemos esquecer, ela é a nossa mãe que nos alenta pra lutar sem nunca esmorecer. Querida avó e eterna mãe, com alegria em nosso coração, nós cantamos a ti esta homenagem. É um presente que os teus filhos te dão. Querida mãe, peça sempre a Deus por nós, para termos sempre esta união. Amém. Cantaremos ainda os 197, duas datas. Oh, que data tão maravilhosa para o povo de Deus preciosa. É a data natalícia desta igreja e também da querida Formosa. Esta igreja nasceu dos céus, ela é santa, viva e poderosa. Parabéns, ó Igreja Apostólica, parabéns, ó querida Formosa. Tanto amor
Nesta nova semana, às vésperas do dia 10 de junho, somos convidados a refletir sobre o infinito amor de Deus e sobre uma de suas maiores bênçãos concedidas ao seu povo, a formação da família apostólica. O hino Tanto Amor nos inspira a contemplar esta dádiva, lembrando-nos do cuidado divino ao enviar a Santa Avó Rosa o Consolador prometido, e o santo irmão Aldo, seu fiel sucessor e profeta do amor. Em seu perfeito amor de Pai, Deus já havia nos dado Jesus como nosso irmão maior e apresentado a Santíssima Virgem Maria como nossa Mãe Celestial. Mas, em sua bondade, permitiu que vivêssemos o cumprimento de gloriosas profecias, concedendo-nos a graça de conhecer e conviver com esses dois santos poderosos, pilares fundamentais da restauração da Igreja Apostólica. Assim, ele nos formou como uma verdadeira família espiritual, unida pelo amor, pela fé e pela esperança. Neste período tão especial, celebramos o aniversário de nossa querida Santa Avó Rosa e os 72 anos de vitórias da Igreja Apostólica, nos aproximando do centenário de nascimento do Santo Irmão Aldo. São datas que não apenas marcam a história, mas nos recordam da herança espiritual que recebemos, vidas inteiramente dedicadas à obra de Deus, ao cuidado do seu povo. Ao cantarmos tanto amor, elevamos nossa voz em gratidão. Gratidão pelo Consolador, gratidão pelo Santo Irmão Aldo, gratidão pela Igreja restaurada e pela certeza que nossa caminhada rumo ao céu jamais é solitária. Cada verso deste hino nos lembra que Deus cercou seu povo de direção, amparo e ternura, fortalecendo nossa união como família apostólica. Que essas celebrações sejam mais do que memória, sejam momentos de renovação da fé, de louvor sincero e de reconhecimento pelo amor divino que se manifesta em nossa história. Afinal, se existe uma expressão capaz de resumir a trajetória deste povo e as dádivas recebidas dos céus, ela ecoa em cada refrão do hino Tanto Amor. Vejo nas montanhas
todo dia. É nesta fé que caminho até o meu destino. Ó meu Criador, pela tua bondade e profundo amor, pois nos enviaste o Consolador e o Santo Irmão Aldo, Prima Sucessor. Amém, amados irmãos, e ouviremos agora pelo coral Canta Feliz o Povo de Deus.
Amém. Ouviremos um solo, mais uma data natalícia. Mas sei que está comigo a me abençoar.
Amém. Ouviremos pelo coral Nasceu a Santa Vó Rosa.
pelo coral Santas Lembranças. Boas coisas na vida que a gente se sente feliz em lembrar. Lembranças puras e santas que muito nos faz recordar daqueles momentos alegres, ouvindo a voz falar palavras de amor e carinho e de fé para nos confortar. Por isso, quando eu me recordo, mais aumenta o meu coração. O profundo amor que eu sinto da Santa Rosa querida, pois foi a Santa Rosa que com suas palavras de fé e amor me deu a felicidade e tudo que eu tenho na vida. Rosa, teu nome, eu quero sempre pronunciar aqui
nossa vida, que és nosso Espírito Consolador. por isso, vó Rosa, Sempre hei de te amar, em todos os momentos da vida, Santa Vó Rosa querida, de ti sempre hei de me lembrar. Teu nome eu quero sempre pronunciar. Aqui, ali, a todos eu quero falar. Falar do teu grande poder, Santa Vó Rosa, do teu grande amor, Santa Vó Rosa, que és nossa vida, que és nosso Espírito Consolador. por isso, Vó Rosa, Sempre hei de te amar, em todos os momentos da vida, Santa Vó Rosa querida, de ti sempre hei de me lembrar. Amém, amados irmãos, e mais uma vez nós iremos meditar na mensagem dedicada a nós para este final de semana, cujo título é A História da Igreja Apostólica e da Santa Vó Rosa. A Santa Vó Rosa sempre demonstrou profundo amor e fé em Deus, no seu Divino Espírito Santíssimo, em Jesus Cristo e na Virgem Maria Santíssima. Além disso, cultivava um amor sincero pelo próximo. Era uma mulher bondosa e misericordiosa, que buscava a justiça e o bem, preocupando-se com o bem-estar dos semelhantes e ajudando todos que a procuravam. Amava a verdade, mesmo quando isso lhe trazia sofrimento por defendê-la. Trabalhou e lutou intensamente para vencer na vida e preservar a integridade e honra de sua família. Sua coragem e fé eram inabaláveis. Em determinado momento, Jesus se manifestou a ela, preparando-a e desenvolvendo os dons espirituais que já possuía desde o ventre materno, para que pudesse exercer a nobre missão de consolador, com sabedoria e virtudes divinas. Por volta dos 60 anos de idade, em meados de 1953, surgiu no bairro do Tatuapé, em São Paulo,
um movimento religioso denominado Tenda de Deus Pró-Salvação e Cura Divina, liderado pelo pastor Eurico Matos Coutinho e sua esposa Odete Correia Coutinho. Este movimento, por providência divina, estabeleceu-se próximo à casa da senhora Rosa, que decidiu conhecer o trabalho. Ao participar, sentiu em seu coração o desejo de ajudar aquela obra, pois queria auxiliar Jesus na salvação de almas. Contudo, o movimento ainda não possuía uma base doutrinária sólida, reunindo pessoas de diferentes credos e ideias religiosas, o que gerava dificuldades para Jesus e para os responsáveis da época. A irmã Rosa, como era conhecida, percebeu a boa vontade do pastor Eurico, de sua esposa Odete e de alguns fiéis, passando então a frequentar assiduamente as reuniões, cujo objetivo era pregar o evangelho e interceder pelo povo por meio da oração de imposição das mãos. Sentindo-se chamada por Jesus para uma missão especial, pois seu maior desejo era servi-lo. Ao retornar de uma dessas reuniões, prostou-se de joelho e fez uma oração: Jesus bendito, de hoje em diante morro para o mundo para viver para o Senhor. O movimento religioso seguia adiante, mas havia pessoas mal intencionadas cujo objetivo não era formar uma igreja, e sim obter vantagens financeiras e pessoais. Foi então que Jesus se revelou à irmã Rosa em sonho. Neste sonho, ele viu uma igreja que realizava o batismo dos fiéis em uma lagoa. De repente, o povo desapareceu de sua presença. Desesperada, começou a procurá-los, até que surgiu diante dela um ser celestial, vestido de branco, que era o próprio Jesus. A irmã Rosa perguntou: meu Senhor, aonde está o meu povo? E Jesus respondeu: o teu povo está em perigo. Ela insistiu: mas qual perigo, meu Senhor? Então Jesus lhe mostrou uma das pessoas que participava da organização do movimento religioso, que estava em viagem ao exterior. Retornaria com a intenção de tomar para si aquele trabalho religioso. Na manhã seguinte, a irmã Rosa, que não exercia nenhum cargo na administração daquele movimento religioso, foi até a casa do pastor Eurico para relatar-lhe o sonho. Como o homem mencionado encontrava-se em outro país, o pastor acreditou que não havia motivo para preocupação. No entanto, naquele mesmo instante, a campainha tocou. Era o mensageiro do correio trazendo um telegrama do homem que estava no exterior, informando que chegaria naquele dia e pedindo que fosse recebido no aeroporto. Diante deste acontecimento, o pastor Eurico e sua esposa Odete reconheceram que se tratava de uma providência divina, compreenderam que Jesus havia aparecido à irmã Rosa para preservá-los e protegê-los. Por terem crido e confiado em sua palavra, nosso Senhor Jesus, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, davam início à grande obra de salvação e redenção na terra. Dias depois, Jesus se revelou pessoalmente à irmã Rosa e lhe orientou que, a partir daquele momento, ela, o pastor Eurico e sua esposa Odete se reunissem para orar, e por meio dela, Jesus orientaria a formação da igreja, transmitindo sua doutrina, estabelecendo disciplina e regras de vida justa e honrada, afastando o povo do mundanismo e dos costumes pagãos. Desta forma, a igreja foi sendo estruturada e, para a realização das reuniões, alugou-se um salão na rua Tuiuti, no bairro do Tatuapé. Jesus, por intermédio da irmã Rosa, ordenou que o pastor Eurico fosse ungido como bispo e que sua esposa Odete recebesse a unção como missionária da igreja. A irmã Rosa, por sua vez, foi ungida diaconisa, dotada de sabedoria, prudência e do dom de discernir os espíritos. Ela reconhecia quem era sincero e quem não era. Assim empenhou-se em proteger o bispo Eurico e a missionária Odete contra aqueles que,
movidos por más intenções, buscavam impor suas próprias ideias, explorar a igreja e manipular o povo. Foi a partir desse princípio que Jesus organizou a direção da igreja, estabelecendo a Santa Vó Rosa como a principal vaso por meio do qual ele se manifestaria, concedendo o dom da revelação e da profecia. A Igreja Apostólica teve início em 1954, com o seu estatuto devidamente registrado em cartório, sob orientação do nosso Senhor Jesus. O nome Igreja Apostólica foi escolhido em homenagem aos santos apóstolos, que fundaram a primeira igreja da era cristã, seguindo fielmente os ensinamentos do Divino Mestre e pregando o seu Evangelho, o Novo Testamento, como caminho para uma vida de paz, amor, união, perdão e verdadeira felicidade. Uma das primeiras orientações de Jesus sobre a doutrina foi o ensinamento da fé em Maria Santíssima, nos santos e nos anjos, e a direção da igreja recebeu instrução para ensinar os fiéis acerca do poder que lhes foi concedido para auxiliar e proteger o povo na terra, cumprindo o ministério com toda a virtude e autoridade do Espírito Santo de Deus. Além disso, Jesus destacou a importância da santificação da alma e do amor ao próximo, valores fundamentais para a vida cristã. Outra diretriz importante foi dada por Jesus, dizia respeito à liturgia e ao modo de conduzir os trabalhos e sacramentos na igreja. Ele proibiu excessos, exageros e qualquer forma de fanatismo, práticas que haviam surgido em alguns grupos religiosos e que no início da igreja algumas pessoas tentaram introduzir. A transformação da Igreja Apostólica foi extraordinária, graças a Santa Vó Rosa e às medidas sábias e justas que ela tomou para aperfeiçoá-la conforme a vontade de Jesus. Durante seu ministério, a Santa Vó Rosa enfrentou lutas, ciladas e perigos, mas com autoridade divina e com Jesus ao seu lado, desfez os planos de falsos e invejosos que buscavam distorcer a missão da Igreja Apostólica. Além disso, preservou e amparou o bispo Eurico e a missionária Odete, que eram porta-vozes da doutrina revelada por Jesus através dela. A Santa Vó Rosa também organizou o ministério dos pastores, encarregados de levar a mensagem de fé e esperança aos corações humildes e sedentos de justiça. Estruturou o ministério de obreiros responsáveis por zelar pelos trabalhos e sacramentos e instituiu o ministério da música, formando um coral dedicado a glorificar a Deus e os seus santos. Foi assim que nosso Senhor Jesus revelou toda a vontade soberana de Deus Pai à Santa Vó Rosa, exatamente como havia profetizado ao mencionar o Consolador. Ele, o Consolador, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e de meu Pai, e vos guiará em toda a verdade. Ao ser arrebatada por Jesus aos céus para receber o galardão de Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa transmitiu seus dons e virtudes ao irmão Aldo, que se tornou seu sucessor e representante de seu poder. Durante 44 anos, ele dirigiu a Igreja Apostólica, preservando os ensinamentos da Santa Vó Rosa e de Jesus. Sob sua liderança, a obra cresceu e se multiplicou, tornando-se uma igreja forte, consagrada e santificada. Hoje ele está na glória celestial e a Igreja Apostólica permanece firme e preparada para seguir adiante, cumprindo sua missão e alcançando muitas almas para o reino dos céus. Avante, povo apostólico! A luta é grande e muitos tentam nos derrotar, mas maior é o poder que habita nesta igreja e sobre nós, o poder de Deus, nosso Pai, e de seus santos. Entre eles estão nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo, profeta e pastor deste rebanho, além dos santos e anjos do nosso Pai Celestial. Tenham ânimo, força e coragem e confiem no governo seguro
destes santos e em nossa querida e amada Igreja Apostólica. Amados, aí está relatando uma parte da história da Igreja que é muito importante, que todos nós guardemos em nosso coração e muito especialmente a certeza de que a obra desta Igreja não foi formada pela vontade de homens, mas foi formada pela inspiração divina e pela vontade do nosso Senhor Jesus, que para poder fazer com que o Consolador se manifestasse aqui na face da terra, tinha que ter quem cresce nesse Consolador, quem cresce nas revelações que Jesus haveria de dar a este Consolador, e muito especialmente quem tivesse vontade de pregar a verdade do reino dos céus e, por conseguinte, os ensinamentos dos apóstolos, cujos mesmos nós herdamos no Novo Testamento, e, por conseguinte, honrasse e glorificasse o reino dos céus na formação de uma igreja verdadeira. E tudo isso se deu porque no coração do nosso bispo e da nossa missionária sempre houve a vontade de pregar a verdade do reino dos céus, inclusive pregar o nome da Virgem Maria Santíssima e a fé de que todos os santos são vivos e vitoriosos e que servem a Deus noite e dia, guardados sobre a sua proteção e auxiliam na realização da obra da igreja aqui na face da terra. E por este sentimento estar nos seus corações, foi que o nosso Senhor Jesus tocou no coração deles que eles tinham que sair do lugar onde estavam pregando e procurar um lugar onde eles pudessem pregar esta verdade, porque eles tinham a vontade de pregar o nome de Maria Santíssima, o poder dos santos, e tinham a vontade de poder ter uma igreja verdadeira. E saíram eles do outro lado da cidade, porque morava o bispo e a missionária na zona sul, e foram se deparar com aquela tenda que estava armada na rua Celso Garcia, formada por missionários estrangeiros, e quando o nosso bispo se apresentou ali, porque ele quis conhecer aquele trabalho, ele foi convidado para fazer uma parte da reunião, e aquele homem que era dono daquele lugar gostou daquilo que o bispo fez e ofereceu que ele então começasse a pregar naquela tenda. E a avó morava ali pertinho, e ela tomou conhecimento, e ela foi algumas vezes nas reuniões, e depois ela disse: eu só vou na reunião do pastor Eurico, porque eu gostei dele. E quando então ela começou a ouvir, ela viu a sinceridade, e ela ouviu um hino, e naquele dia se entregou a Jesus, e disse que queria morrer para o mundo e viver para ele. E Jesus apareceu a ela, numa visão, num sonho, como que aprovando, e ela começou a seguir o bispo, que naquele tempo, como pastor, foi lidado por aquele homem que era dono daqueles aparatos daquela tenda, a responsabilidade de dirigir, porque ele partiu para o seu país e ele queria só as ofertas que eram recolhidas ali, porque o interesse dele era, infelizmente, material. E por algum tempo, o bispo dirigiu aquele lugar e viram que nada de benefício era feito naquele lugar. E a avó, que já havia se tornado, então, membra da igreja, pediu a Jesus que ajudasse para que pudesse ser resolvido toda aquela situação. E convidou o bispo e a missionária para poderem alugar aquele salão na rua Tuiuti. E quando fez assim, logo em seguida, Jesus apareceu para ela naquele sonho que está dito aqui, e mostrou que a igreja sofria grande perigo, porque o dono daquilo tudo ia voltar para querer tomar aquilo que estava sendo iniciado. Porque alguns ficaram naquele lugar e os que seguiram o nosso bispo foram para a rua Tuiuti. E quando ela contou o fato
ao bispo e à irmã Odete e provou que realmente aquele homem voltava, eles conseguiram crer. E quando creram, então Jesus começou a dar início da obra da igreja, que não era igreja apostólica, porque não se pregava a respeito dos santos, não se pregava ainda a respeito da Virgem Maria. E só depois que então Jesus mostrou que ele estava com eles três, foi que ele deu início à obra, ensinou a pregar o nome de Maria Santíssima e dos santos, e inclusive muitos daqueles que seguiram o bispo para a Rua Tuiuti saíram da igreja, porque não aceitaram pregarmos o nome de Maria Santíssima e nem o nome no poder dos santos. E até os hinos que usávamos proibiram-nos de cantar, porque diziam que nós não podíamos fazer parte daquele inário deles, porque nós críamos naquilo que não era verdade. Foi quando Jesus tomou providência, determinou que fizéssemos os nossos hinos, tivéssemos os nossos coros, e determinou como seriam as nossas reuniões, tirou o fanatismo, tirou do nosso meio as pessoas que diziam que tinham visões e aquele monte de coisas que aconteciam vindas de todos os lugares, e determinou que a igreja fosse apostólica. E para provar que Jesus estava com ela, Jesus mostrou a muitos que começaram a crer nela o seu poder. E tinha a fila de imposição das mãos, e naquele tempo os pastores, quando terminava a reunião, se reuniam para orar pelo povo. E uma grande parte dizia: vá na fila do pastor Eurico, porque a irmã Rosa que fica lá atrás dele, ela que abençoa, porque Jesus está com ela. E mostrou para nós que Jesus estava com ela, porque em tudo aquilo que ela fazia era a presença de Jesus. E assim ela protegeu o nosso bispo, inclusive de ser morto em uma das nossas reuniões. Ela protegeu esta igreja apostólica, missionária, e todos nós. E certa vez nós chegamos naquela Rua Tuiuti e tinha uma fila de pastores. E a irmã Odete disse: entrem logo. E nós não sabíamos do que se havia, o que estava acontecendo. E depois o bispo pregou. Eles estavam interessados em roubar as nossas ofertas e sequestrar a Santa Vó Rosa. A Vó Rosa, porque não chamávamos ela de santa. Mas Jesus falou para ela: fala para o bispo pôr um cadeado lá na caixa de luz, que a caixa de luz ficava bem na entrada, terminava de subir as escadarias da Rua Tuiuti e ficava a caixa de luz. E irmãos, nós não vimos porque as crianças ficavam lá em cima. Eles chegaram, olharam e viram a caixa lá trancada, pegaram a sua viola, como diz, né? E desceram embora e não fizeram nada, porque o poder de Jesus estava com ela, e ela realizava sinais, milagres e prodígios no meio do povo, e Jesus só não permitia que fossem anunciados, porque ele queria fazer dela o consolador, alguém que transformasse almas, não uma curandeira ou alguém que impusesse a mão nas pessoas e as curasse. E ele mesmo chegou a dizer: de nada adianta a senhora fazer milagres e as pessoas fazerem romaria para receber as suas bênçãos. Se saírem daqui, eles voltarem para o bar beber, voltarem para o cinema, voltarem para os jogos, voltarem a pular carnaval. Não é este o objetivo da igreja. O objetivo da igreja não é trazer pessoas que queiram só os benefícios materiais do reino dos céus. Mas o objetivo da igreja é formar um povo fiel, dedicado e consagrado,
cujo povo busque, acima de tudo, a sua salvação. Porque cura pode-se fazer, mas o mais importante é o final da sua existência. Jesus disse: eu curei tantos enfermos, eu ressuscitei a Lázaro, mas algum deles continuam aqui na terra? Lázaro ressuscitou depois de um tempo, naturalmente, quando o corpo chegou no seu momento, teve que terminar, e terminou. Mas o importante é que todos aqueles, ou a maior parte daqueles que ele abençoou, que ele guardou, conseguiram herdar o reino dos céus. E este é o objetivo, que os irmãos todos, que todos nós, inclusive nós que pregamos a mensagem do reino dos céus, estejamos aqui com o coração voltado às coisas celestiais. Venhamos às nossas reuniões com o desejo de receber ensinamentos do reino dos céus, ensinamentos que nos levam a ser vitoriosos a cada dia. E não sermos ouvintes desatentos, não sermos aqueles que guardam só aquilo que lhes interessa e que vêm na reunião e que alguns, infelizmente, se chegar em casa não sabe o hino que o coro cantou, não sabe a palavra que estava no boletim, não sabe aquilo que foi dito, porque entra por um ouvido e sai por o outro. E alguns têm até comichão, quando escuta alguma coisa que toca o seu coração, ao invés de serem humildes e dizerem: serviu para mim, Santa Vó Rosa, me ajude a melhorar. Ficam reclamando, ficam dizendo que o pastor falou porque estava ali atacando. A maior parte dos pastores sobe do púlpito, nem conhece particularmente a vida dos irmãos. Se aquela palavra foi para você, se a palavra do boletim foi para tocar no seu coração, é porque Jesus te ama e Ele quer seu coração, como diz o nosso hino. Junto com o irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa, Ele quer te salvar. Então é preciso que você permita que Jesus entre e haja dentro do seu coração. E permita que os maus costumes, a ruindade do coração, a vontade de que prevaleça só a sua vontade, as suas ordens e os seus desejos sejam tirados de dentro de você. Porque o céu é um só, irmãos. E ninguém vai chegar no céu e dizer para a Santa Vó Rosa: vó, eu não quero sentar perto de fulana porque eu não gostava dela lá na terra. Eu não quero sentar perto de cicrano porque eu não gostava dela. Porque a avó vai te dizer: então aqui não é o seu lugar. Porque o irmão Aldo lhes ensinou em meu nome que nós somos todos uma família. E uma família precisa amar, precisa perdoar, uma família precisa viver em paz consigo mesmo. E algumas pessoas precisam perdoar-se a si mesmo, porque tem pessoas que guardam rancor dentro do seu coração de coisas que fez, e às vezes fez para pessoas que já partiram, e não dá mais tempo de falar para a pessoa para pedir o perdão. E às vezes pede perdão para Deus, mas não crê que Deus, Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa tem poder para lhe perdoar. E remói aquilo e se torna uma pessoa amarga, angustiada, uma pessoa que briga com todo mundo, que faz tudo aquilo que não é de acordo com a vida de um apostólico, porque não perdoa a si mesmo. Se não perdoa a si mesmo, como vai perdoar o seu irmão? Como vai ter paciência com aquilo que é feito, com as coisas que acontecem? Por isso que Jesus, e neste boletim está escrito, que Jesus ensinou que aquilo que ele mais queria da igreja era a santificação, que a Santa Vó Rosa quis mostrar para nós isso, e que o irmão Aldo tanto lutou, mas que não tirou do coração de muitas pessoas. E tem gente que fica
anos na igreja. Vem, volta, mas o coração é duro. E é difícil para o irmão Aldo salvar. Ele mesmo dizia. Quantas vezes naquela fila, ele cumprimentando um outro, alguém falava assim: meu parente está sofrendo assim, assim. O irmão Aldo falava: o que você quer que eu faça? Ele não amolece o coração, ele não se perdoa, ele não perdoa fulano de tal. E luta. E ele sempre lutou. E a igreja está de portas abertas, porque a Santa Vó Rosa falou de Jesus. Ensinou-nos tudo que Jesus queria, porque ela aprendeu dele com humildade. O irmão Aldo nos ensinou tudo aquilo que a Santa Vó Rosa revelou, porque como consolador precisava revelar a pessoa de Jesus. E tudo que era preciso para que nós alcancemos a salvação está revelado. A porta da igreja está aberta. Mas não adianta a pessoa entrar aqui com a mão da parte do Senhor, com a boca da parte do Senhor e com o coração amaldiçoar o seu irmão. Dizer: eu não gosto. Não adianta. Vai ficar aqui 60, 70 anos e na hora de ir para o céu corre o risco de não ir nem para o descanso. E nós pregamos a salvação. Nós pregamos o amor, nós pregamos as virtudes preciosas, a graça do Consolador, a alegria que nós temos de ter podido estar aqui durante esses 2 dias, numa comunhão perfeita, onde aqueles que tiveram o amor de escutar os hinos, de virem com amor para prestar louvor e adoração ao reino dos céus, eu tenho certeza que sentiram a presença dos santos e anjos. E nós queremos que em todas as reuniões, todos nós sintamos isso. Que no dia 10, quando iremos comemorar o aniversário, em cada congregação, cada um de nós sintamos a presença da Santa Vó Rosa. Mas para isso, é preciso deixar toda a maldade do coração. É preciso se lembrar da igreja que tem uma história verdadeira. É preciso lembrar que Jesus, que o amor do Pai foi tanto que Ele nos deu nos tempos presentes a volta de Jesus, a presença dEle em nossa vida. A presença da Santa Vó Rosa através do irmão Aldo. E para terminar, eu lembro que provando que Jesus estava presente na vida dela e do povo, um dos últimos milagres que eu vi com os meus olhos a Santa Vó Rosa fazer, pouco antes dela ir para o céu, foi numa reunião de Santa Comunhão. O bispo estava pregando e de repente armou um temporal, irmãos, um temporal que ninguém sabe de onde veio. E aquilo fazia trovões e raios, e quando aquele temporal veio, a Santa Vó Rosa chegou-se diante da mesa de Santa Comunhão, porque ela sempre era guardiã do corpo de Jesus. E quando ela chegou na frente, de repente, irmãos, deu um estrondo, e todos nós nos assustamos. E quando deu aquele estrondo, a Santa Vó ergueu a mãozinha dela em cima da mesa de comunhão. E um raio veio, irmãos, certeiro. A igreja que testemunha estava viu. E bateu nas mãos da Santa Vó Rosa. E a mesa balançou. O bispo até parou de pregar. E quando aquilo aconteceu, a tempestade desapareceu. Sumiu tudo. O bispo continuou a pregar e nós tomamos a Santa Comunhão e não tínhamos tido dentro do nosso pensamento o que seria. Na reunião seguinte, o bispo disse: Jesus falou para a nossa vó que o espírito do mal não queria que nós participássemos da comunhão que ele veio nos dar. E mandou ela tomar conta da mesa de comunhão. Mas ela não contou nem para mim, nem para a irmã Odete, para eu não ficar preocupado na hora de pregar. Mas no momento exato, ela veio e guardou. E não foi só a mão dela, foi a mão dele, junto com a dela, que nos protegeu.
e garantiu que nós continuássemos tomar da Santa Comunhão, com a presença dela enquanto esteve, com a presença de Jesus, depois com ela e continuadamente com ela, e hoje com a presença do nosso irmão Malto. Uma das glórias desta igreja, das glórias do Consolador, das glórias preciosas do aniversário desta igreja, do ministério da Santa Vó Rosa, que se completou com o ministério do irmão Malto. Por isso, nunca duvidem do poder destes santos e de que esta igreja verdadeiramente foi formada por Jesus, é guardada por Jesus pelos santos da glória celestial, e que em nosso meio se formaram os maiores santos dos tempos do fim, que estão presentes na vida de todos, para que nós possamos verdadeiramente honrar, glorificar e bendizer o reino dos céus com uma vida dedicada e cantarmos mais uma vitória no dia 10 de junho. Vitória do poder celestial, vitória da Santa Vó Rosa de Jesus, vitória da Igreja Apostólica e do nosso irmão Alto. Que esta bênção esteja com todos, hoje para todos sempre. E, terminando a nossa reunião, vamos ouvir Rosa, a Flor da Consolação.
Amém, amados irmãos. Chegamos ao término de nosso final de semana festivo. Eu agradeço ao coral que ontem e também hoje se empenhou em estar aqui para que nós pudéssemos prestar este louvor e adoração ao Reino dos Céus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, ao irmão Aldo e à nossa Santa Vó Rosa, por esta semana festiva da passagem do seu aniversário. Agradeço aos membros que com carinho se dispuseram para vir ontem e hoje e entenderam a importância destes cânticos, entenderam a importância da presença de Jesus, ter podido estar junto com a Santa Vó Rosa em nosso coração. Estas reuniões, eu tenho certeza que para aqueles que entenderam o seu valor, muito glorificaram o reino dos céus e que derramados foi sobre todos nós bênçãos incontáveis para nos fazer cada vez mais fortes, felizes e bem-aventurados. Agradeço aos obreiros e agradeço a toda a igreja e aqueles que também mais tarde ouvirão a nossa retransmissão online. E eu desejo a todos um feliz final de domingo. Na quarta-feira, uma festa maravilhosa, continuando este louvor maravilhoso que nós tivemos oportunidade de ter, e que todos sejam ricamente abençoados, não só nestes momentos de reunião, mas que levem no seu coração essa bênção, e que em todos os dias da sua vida sejam abençoados, fazendo parte desta grande família, a família apostólica. Agradeço a todos e agradeço ao nosso Pai por a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Que a Santa Vó Rosa abençoe a todos e convido-os para ficar em pé para que nós possamos orar para terminarmos a nossa santa reunião. Santa e querida Vó Rosa, mais uma vez nós invocamos o teu nome, o nome do nosso Pai, o nome de Jesus, de Maria Santíssima e do nosso irmão Aldo. E neste instante glorioso, para agradecer a oportunidade que nós tivemos neste final de semana, em ter podido estar reunido, inclusive com irmãos de outras congregações, para prestar um louvor sincero de adoração ao teu poder, ao teu nome, ao nome do irmão Aldo e a todo o poder celestial, muito especialmente nestes dias em que comemoramos a data do seu aniversário e também o aniversário glorioso desta igreja apostólica. Nos abençoe, ó vó, derrame sobre nós as tuas bênçãos, derrame sobre o nosso coração as tuas virtudes, as virtudes da humildade, do perdão, da fé e do entendimento de todas as verdades do reino dos céus. E muito especialmente nos façam forte para que nós possamos continuar nesta jornada de fé, sempre contribuindo para que a Igreja Apostólica vá sempre avante e que de vitória em vitória, cada um de nós particularmente e a tua Igreja possa alcançar as vitórias do reino dos céus e a glória do nosso Pai. Derrame das tuas bênçãos, dá saúde ao corpo doente, abençoe aqueles que por motivo justo não podem e não puderam aqui estar, abençoe as nossas criancinhas, abençoe as mães, os pais, os mais idosos, abençoe toda a tua igreja e ajude para que nós possamos vencer toda a cilada do mal, todas as tentações, as doenças, as enfermidades e possamos viver diante da tua graça e do seu poder. Abençoe aqueles cujos nomes estão nesta caixinha de oração e ouça os pedidos que os teus filhos fizerem em favor dessas pessoas. Abençoe a tua igreja espalhada por este mundo, abençoe os ouvintes do programa Hora Milagrosa e o mundo, e nos despeça na graça e na comunhão do seu divino Espírito, que tenhamos uma semana feliz, até quando reunidos possamos estar na quarta-feira para prestar louvor e adoração ao teu nome na data de 10 de junho do teu aniversário, e que assim as virtudes do seu poder continuem a estar conosco, hoje para todo sempre, e que nós continuemos a ser esta família, a família apostólica, cheia de vida e da graça
da virtude do poder celestial, do seu divino Espírito, ó Pai, do poder de Jesus, de Maria Santíssima e da nossa Santa Vó Rosa, junto com o irmão Aldo. E assim, amados irmãos, recebam esta bênção e eu despeço a todos na bênção do reino dos céus. Amém. O meu abraço a todos, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.